Olá, queridos amigos da página Projeto Amar, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todo mundo esteja bem nesse momento difícil que nós estamos passando. Mas eu tenho feito bastante postagem, bastante post sobre os animais, porque o Projeto Amar, ele se chama Projeto Amar a Todos os Seres. Nós temos um vídeo aqui sobre o resgate de Vitório. Eu vou deixar no link aqui desse vídeo para vocês darem uma olhada. Um cachorro que nós resgatamos. Não só, a gente não trabalha somente com pessoas, mas também com animais, com todos os seres que vivem. E eu queria falar um pouquinho para vocês hoje da minha experiência quando eu deixei de me alimentar da carne. Não é um julgamento, não estou aqui querendo levantar a bandeira do vegetarianismo. Eu gostaria de compartilhar com vocês apenas e tão somente a minha experiência e algumas coisas que eu estudei ao longo da minha vida. E quem sabe você pode pegar essas informações e processar isso na sua mente e decidir por você mesmo se você deve ou não continuar com a sua alimentação carne. Informação é poder. O Senado Federal aprovou a PL 27 de 2018, que elevou os animais de coisas, que eles eram considerados coisas bem móveis, a seres sencientes. Ou seja, o que quer dizer isso? Eles são seres que sentem, que são cientes através do sentimento. Eles têm sentimentos e emoções, sentem dores, então não podem ser considerados coisas. Isso ainda não foi estendido ao boi, à vaca, aos animais que são de corte, por assim dizer, da agropecuária. Mas já é um grande avanço. Então, a lei hoje, ela aumentou o prazo da prisão para quem maltrata os animais, ou seja, gato, cachorro, animais domésticos. Já é um grande avanço. Creio eu que é a egrégora de São Francisco de Assis trabalhando em prol dos animais aqui na Terra. Eu fiquei muito feliz em saber disso. A lei é o artigo 32 da lei 9.605 de 98, né? Que a pessoa fica com antecedente criminal e ainda é presa, né? Pode ser presa por 1 a 2 anos de prisão. Vamos ver o que Ramatiz fala sobre alimentação cárnea. Quem não sabe, Ramatiz é um espírito elevado, um espírito que é do Oriente. Ele tem alguns livros, eu tinha alguns livros aqui do Ramatiz, eu tenho alguns livros do Ramatiz, ele fala muito sobre o vegetarianismo. O que ele diz? Que até mesmo na hora do desencarne, a pessoa desencarna mais facilmente, porque o seu corpo já está mais sutilizado. Ramatiz, ele defende o vegetarianismo. Ah, Eliana, mas Chico Xavier comia frango, comia carne. Gente, é com ele. Chico Xavier merece todo o nosso respeito. É um ser assim, sem palavras. Eu amo demais. Amo todo o trabalho dele. Mas eu tô falando aqui, e também assim, como eu sempre falo, não adianta você ser vegetariano e fazer maldade. Hitler, para quem não sabe, ele era vegetariano. Ele amava os animais. E por conta disso, ele era sutilizado. Ele era espiritualizado. Ele recebia canalizações. Né? Ele era até mesmo, praticava a espiritualidade, só que para o mal. Ele utilizava essa sutilização dele de uma maneira equivocada. Na mente dele, ele tinha que fazer aquilo. E aí ele acabou utilizando essa inteligência que o vegetarianismo dá, essa iluminação, essa sutilização, para fazer a maldade. Então é o que eu falo, é melhor você ser carnívoro e ser uma pessoa do bem do que você ser um vegetariano malvado, maldoso, que faz mal para as pessoas. Eu sou ainda muito a favor da vida humana. Né? A vida humana, ela está acima, ela é a imagem e semelhança de Deus. Porém, os animais também são nossos irmãos menores, né? Eles também têm sentimento, eles também estão em níveis de evolução, assim como nós. E foi perguntado a Ramatiz o seguinte: devemos nos considerar em débito perante Deus ao consumir carne? O que ele respondeu? Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Nesse vídeo. O que ele respondeu? Assim como vocês ficam horrorizados quando vem um canibal
um selvagem canibal se alimentar de carne humana, assim os espíritos superiores têm asco ao ver pessoas se alimentando da víscera e da carne dos animais ao molho picante. Essa foi a resposta de Ramatiz. Na Bíblia dos cristãos está recheada, e também na Torá, a Bíblia dos cristãos está recheada de versículos defendendo que não se deve comer carne. A primeira delas é Gênesis 1:29, lá na Bíblia, que diz assim: eis que vos dou a semente e os frutos das árvores para serem a vossa alimentação. Existem dois tipos de vontade de Deus: a vontade absoluta e a vontade permissiva. Assim como um pai, ele tem uma vontade, um sonho, um desejo para um filho, que é o seu ideal. Mas ao decorrer da vida do filho, ele vai imaginando, ele vai percebendo que o filho está longe daquele ideal. Então ele vai permitindo certas coisas. Quando Deus nos criou, ele criou também uma alimentação que está lá descrita em Gênesis 1:29. Eis que vos dou as sementes e os frutos das árvores e as ervas do campo, para vocês e para os animais se alimentarem. Depois da queda é que veio o dilúvio, e depois do dilúvio não tinha mais alimento vegetal, e Deus permitiu então que Noé se alimentasse da carne dos animais. O homem pegou gosto e continuou. Então Deus teve que fazer o quê do Velho Testamento? Fazer o Levítico 11, que são as leis que regem quais animais que podem se comer e quais animais que não podem. Na escala evolutiva, existe também a evolução dos animais. Alguns deles são mais evoluídos, mas todos estão na escala evolutiva. Deus fez a lei, então, regulamentando. Já que vocês querem se alimentar de carne, então vamos lá. Essa é a lista que pode e essa que não pode. Só que a Bíblia está cheia de versículos que dizem que não é bom comer carne. O primeiro é Paulo de Tarso. Ele falou lá em Romanos 14:21. Bom é não comer carne. Por que ele disse bom é não comer carne? Porque Deus permitiu. Mas não era essa a vontade de Deus lá em Gênesis 1:29. Mas ao certo tempo do período da vida humana, Deus teve que permitir, Deus concedeu, falou, tá, já que vocês querem, então vai. Ele cedeu. Paulo disse, bom é não comer carne. Lá em Isaías 66, versículo 3, está escrito assim, quem mata um boi é como se matasse um homem, e quem sacrifica um cordeiro é como se degolasse um cão. Não há diferença. Todos os animais sentem dor, então não tem diferença entre o cachorrinho que você vê em casa de madame, todo limpinho, todo bonitinho, cheirosinho, e um animal lá no campo pastando. Todos têm o mesmo sentimento, mesma dor, sentem frio, sentem fome. E isso é o que está escrito nesse versículo. Quem mata um boi é como se matasse um homem. Se vocês assistirem o filme A Carne é Fraca, vocês vão ver a pupila do boi quando ele está no corredor da morte para ser morto, sacrificado. Fica enorme. O medo, o pavor quando ele vê aquele companheiro dele sendo morto na frente dele. E tudo isso vai para a adrenalina, vai para a corrente sanguínea daquele animal e você vai e se alimenta daquele bife. Você acha que você está fazendo bem para sua energia? Meu amigo, minha amiga. Você está comendo medo do animal, o pavor do animal. E por isso, às vezes, as pessoas não entendem por que a humanidade está cheia de fobias, síndrome do pânico, depressão. É o mal do século. Daniel é outra passagem bíblica dos cristãos também que fala que Daniel preferiu não se alimentar da mesa do rei. Ele falou, eu não vou me alimentar da mesa do rei. E o rei, lógico, com certeza é aquele banqueteado de carne, de vinhos e tudo mais. Daniel falou, eu prefiro comer legumes. Pediu pro copeiro, pro cozinheiro, fazer para ele apenas legumes para ele passar 10 dias. Ele falou assim, se dentro de 10 dias eu não estiver bem, tudo bem, eu cedo a comida do rei. Mas passado 10 dias, Daniel e seus companheiros que com ele fizeram o mesmo regime vegetariano,
estavam muito melhores do que aqueles que foram levados à presença do rei e se alimentavam do banquete do rei. O que quer dizer isso? Que o ser humano não é feito para comer carne. Isso é uma crença. Isso é uma crença colocada na cabeça do ser humano para que ele se alimente de carne e a indústria cárnea possa continuar ganhando dinheiro à custa do meio ambiente, à custa da saúde das pessoas. Que custo a gente tem pago por isso? Mais ansiedade, mais depressão, mais síndrome do pânico, mais mortes. Existem hoje muito mais bois do que alimentos vegetais. E cada boi desse, eles soltam gás, metano na atmosfera. Eles precisam de água para se alimentar e vai consumindo a mãe terra por conta de um prazer palatável do ser humano, que não consegue se abster da vida de um animal. Ah, mas eu vou comer um alface, já ouvi isso. Eu vou comer um alface? O alface também tem vida. Sim, meu querido, mas ele não tem sistema nervoso central. Se você cortar um pé de alface, ele não vai sentir dor. Ele não tem emoção. Ele está numa escala evolutiva ainda bastante do reino vegetal. O reino animal, ele já sente, ele tem sentimentos, ele tem emoção. Então, é essa diferença de vidas que a gente escuta por aí. E por fim, eu quero contar para vocês a minha experiência com o vegetarianismo. Eu estava caminhando na rua, isso lá pelos anos de 99, eu acredito, e eu escutei, porque eu tenho uma mediunidade auditiva. Não é que eu escute com o ouvido corporal, mas é uma audição aqui dentro. E eu escutei essa voz falando para mim, esse versículo que eu falei para vocês: quem mata um boi é como se matasse um homem. E eu me alimentava de carne normal, linguiça, tudo, apesar de ser filha de pai vegano e mãe carnívora. Eu me alimentava de carne. E aí eu ouvi essa voz, eu falei, tô ficando maluca. Sempre eu acho que eu tô pirada. E aí tudo bem. Continuei andando, daqui a pouco veio outro versículo bíblico, que quem não sabe, eu fui criada na igreja. Essa é a minha base. Eu fui adventista. E aí veio outro versículo, bom é não comer carne. Eu falei, mas o que será que Deus está querendo falar comigo? O que será que essa voz está querendo falar comigo? Cheguei em casa, me deparei com uma revista falando sobre o vegetarianismo, os danos da carne e o envelhecimento que ela pode trazer para o corpo humano, as travas nas juntas. Eu falei, nossa, é muita coincidência, né? Eu não acredito em coincidência, eu acredito em sinais do universo. E aí eu fui pesquisar mais sobre vegetarianismo e aquilo foi batendo mais fundo no meu coração e eu parei definitivamente de comer carne. E aí eu tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca, que eu vivia no hospital tomando injeção, que eu chegava a vomitar. Eu ia para as reuniões do trabalho, eu tinha que voltar para casa muitas vezes, passava mal, vomitava no trabalho. Essa dor de cabeça assumiu, não tomei nada mais, não tive mais enxaqueca nenhuma. Eu tinha um nervoso na TPM que eu faltava quase matar alguém. Também diminuiu muito, muito mesmo. Hoje eu tenho uma energia que eu subo montanha, eu gosto de estar no meio da natureza, eu faço trilha, sabe? Coisa que eu não fazia antes. Então eu falo para vocês, a gente só tem a ganhar quando a gente poupa vidas e se alimenta daquilo que Deus, que era o ideal de Deus para nós, que é frutas, sementes e ervas, verduras. A variedade de coisa que tem para comer é muito grande. Então, gente, é só um vídeo para vocês pensarem. Repensem. Vocês são seres pensantes. Não caiam nessa, eu preciso da proteína. Olhem no rótulo. Arroz, feijão, tudo tem proteína. Eu vou falar para vocês que eu fiz quimioterapia. E o médico me disse aqui, agora eu fiquei doente em 2015.
E eu tive que passar por quimioterapia, eu tive CA, fiquei carequinha. E o médico disse, você tem que comer carne. Né? Eles sempre falam isso, porque eles são estudados, lá na faculdade eles aprendem que é assim. Eu falei, não vou fazer isso. E eu não vou ter anemia. Não vou ter. Porque eu sei como suplementar, eu sei cuidar do meu corpo. Eu já sou vegetariana há muitos anos e continuei no mesmo regime. E eu fui uma das melhores pacientes do Pérola Byton. Essa é a minha experiência que eu posso contar também para vocês. Então eu falo para vocês, queridos, pesquisem. Não saiam mudando de alimentação assim, ó, de uma hora para outra. Pesquisem, vejam como vocês podem suplementar. Se alimentem bem. Os vegetais também têm ômega 3. Para quem não sabe, a linhaça é rica em ômega 3. Não é preciso você comer peixe. A linhaça tem muito ômega 3, 6 e 9. O brócolis tem muito mais cálcio. Ele tem 20 vezes mais cálcio do que um copo de leite. Então, é tudo questão de você pesquisar. Como a gente faz trofoterapia, né, na terapias, a gente estuda uma parte que chama trofoterapia, que é o seu alimento usado como remédio. Então, tudo isso você pode também pesquisar, muitas coisas que tem aí gratuitas no YouTube, no Google, livros. E você pode utilizar a sua energia para ter uma vida melhor, uma percepção melhor do mundo espiritual, contato com os anjos fica mais, fica mais aflorado. Você fica uma pessoa totalmente diferente, o seu olhar muda. Você tem um despertar. E por fim, eu termino com uma frase de Ramatiz que diz, quando perguntaram a ele, por que é bom parar de comer carne? Por que você aconselha parar de comer carne, Ramatiz? Ele diz o seguinte, porque o corpo humano, ele deve ficar mais sutil, ornar, combinar mais com a elevação espiritual desse ser. Quanto mais o ser se espiritualiza, quanto mais ele se eleva, menos ele sente necessidade de se alimentar da vida de outros animais. Ele fica mais sutil. Ele quer combinar mais o seu corpo e a sua energia com aquilo que ele aprende. Palavras de Ramatiz. Pense, repense, reveja. Gratidão, namastê.